Não temos condições. Não temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, estamos de volta com o PTcast e no dia de hoje nós temos a honra aqui de receber no programa uma grande figura que foi fundadora do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras em Santa Catarina, primeiro presidente estadual do PT em Santa Catarina, advogado, filho de trabalhador e deputado. E tem uma voz que agora você vai saber de quem eu estou falando aqui. Estou com ele aqui agora, Milton Mendes de Oliveira. Milton, seja bem-vindo, querido. Não sabes como é uma honra te ter aqui no programa. Um programa que pretende aqui realmente criar registros da história, da construção de um dos maiores partidos da América Latina, o Partido de Esquerda, e que tem uma responsabilidade muito grande na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras do nosso país e do nosso estado aqui de Santa Catarina. Não poderia ser diferente de ter tido as tuas mãos, a tua mente e a tua força, a tua luta para poder ajudar a construir. Seja bem-vindo nesse programa. Aqui a gente possa aqui passar para quem está acompanhando a gente em casa ou no celular, no carro, agora em tudo quanto é lugar, né? Que esses registros vão poder realmente mostrar o Milton Mendes não só político, mas o Milton Mendes humano aí que tem por trás aí antes de chegar na política. Seja bem-vindo, querido. Legal, obrigado, Lela. É um prazer enorme conversar com você. Um prazer enorme conversar apenas com a militância petista, com dirigentes, com lideranças, mas com a comunidade. E o prazer de estar vindo aqui com o professor Cadu, né, que é uma grande referência hoje. Ele está aqui no ladinho jovem, aqui. Jovem que se dispõe a estar nessa luta política, que é fundamental, né? O Lula lembra bem, né? Sempre que falam sobre a questão política, a posição, a ética, etc., ele diz, olha, tem gente que diz que não gosta da política, mas quem vive e tem interesse, não só gosta, como trabalha para poder ter poder. E as pessoas que não gostam ficam fora e não decidem. Então, quem é sério, quem é decente, né, quem tem essa capacidade, essa disposição como o Cadu tem, o professor Cadu e tantos outros, tem que estar na política, tem que ser candidato, tem que se expor para trazer as suas ideias e a sua genialidade para colocar na frente da comunidade, da sociedade e mudar a realidade que a gente vive. Então, o prazer, Lela, a satisfação, a honradez é minha de estar aqui. E sei que você vai poder contribuir muito, não apenas do ponto de vista partidário, do ponto de vista do PT, e você já está mostrando isso, quer dizer, você já está se mobilizando para poder ser um referencial do ponto de vista partidário, mas também da população de Florianópolis, que precisa. Sim. Florianópolis, essa beleza. Né? É a nossa capital, né? É um paraíso. Né? E isso que é maravilhoso aqui não pode ser vítima do comportamento nocivo do ser humano, que não se preocupa em dar uma vida perene a essa maravilha. Então você vai contribuir para o partido, de maneira dupla, e para a sociedade, para Florianópolis, inclusive sendo candidato agora, pré-candidato a prefeito nosso aí. Que legal, querido, que bom. Eu falei para vocês que vozeirão, não só voz, né? A política poética ainda. É uma figura realmente que eu admiro bastante, Milton. Agora sim, o Milton fora da política. Antes de chegar na política, o Milton... Vamos pegar uma memória de criança. De criança lá, onde você morava, com seus pais. Onde começou ali a sentir aquela vontadezinha de estar liderando processos coletivos? Conta um pouquinho para nós. Interessante. Esse é um recorte legal da vida da gente, né? E isso é importante porque quando a gente consegue se enraizar e manter a conexão, o compromisso com essa realidade, a gente tem coerência. Né? Então a gente não surpreende do ponto de vista de negativo, comportamental, etc. E a minha vida, de fato, ela está muito presente. Quer dizer, a vida da minha mãe, do meu pai, eu sou de uma família de 15 irmãos. Quer dizer, na verdade, 14. Eu sou o mais velho de 15. 15 filhos, era período em que as famílias eram numerosas, né? Sim. A sua, meu pai era um 11. Então, era a família numerosa. Eu já acho espantoso quando tem reunião de família. Eu tenho 3 netos hoje, é uma pena, queria ter mais, porque que beleza esse negócio de neto. Nossa, eu tenho a minha, a Helena, nossa, é a coisa mais gostosa. O pai e a mãe ainda falavam, né? Tu vai ver só o que é amor de vô, tu não tens ideia ainda do que é amor de vô. Não, e até porque a gente abusa também, né? Porque é só na boa, né? Só parte boa, é só parte boa. Curtir, tá? Por exemplo, tem a Isabela, que é uma graça, cara, tem 3 anos e tal. A Clarinha, 2 anos, e o Pedro tem 5. Então, nossa, assim, imagina a festa que é com o vô. Então eu me lembro do meu período de infância, e foi um período assim
de muita dificuldade, porque o meu pai era mineiro de mina de carvão, operário. Né? Às vezes o pessoal fala minerador, pensa que é dono de mina. Era operário, lá de subsolo, né? E com dificuldade. Então, a minha mãe é que, na realidade, por isso que o meu nome é Milton Mendes, o Mendes é em homenagem à minha mãe. Sim. Mendes de Oliveira, Oliveira do meu pai e Mendes da minha mãe. Sim. Então, e é Milton Mendes, quer dizer, consolidou esse nome em homenagem a ela, quer dizer, a luta da mulher, e mulher que, assim, impressionante a capacidade dela não só de controlar a formação dos filhos, a educação, mas de valorizar essa relação humana, né, entre os vizinhos, entre os parentes. Isso faz uma diferença tremenda, claro, né? E comigo, que fui o primeiro formado da que família. Tinha que ajudar depois também a formar. Então foi uma infância com muita dificuldade, quer dizer, muito acidente do trabalho, as minas eram muito perigosas na época. Nossa. Você tinha... Interessante, porque às vezes a gente estava brincando, todos os filhos de mineiro, na rua e tal, e daqui a pouco a usina, era um alarme, uma usina forte e tal. Aí, quando era fora do horário redondo, né, a hora inteira, era algo que aconteceu. Normalmente, acidente do trabalho. Nossa. E aí, em seguida, passava a ambulância, uma caminhonete e tal, e parava na frente de uma casa. A gente já sabia, ó, esse foi naquela casa que a pessoa, que aconteceu alguma coisa. Aí, ou morria com choque elétrico, com queda de pedra, né, desbarrancava as minas e tal. Sim. Então, é um momento terrível, né? E aí, com isso na infância, toca bastante. Não Porque é o primeiro dúvidas, ponto que te vem à memória, claro, você está brincando e aquela isso, tensão é o cotidiano de quem vai ser agora. O cotidiano. Qual o pai? Pode ser a minha casa, onde é que vai parar e tal. Quer dizer, além dessa pressão, mas isso vai crescendo, depois estudando, né? O primeiro colégio, por exemplo, é o colégio da companhia. Né? Então, é professora e tal. E aí, claro, aí lá com 7, 8, 10 anos, meu pai... quando garoto, nós tínhamos era a UDN, o PSD e o PTB. E meu pai era PTBista, trabalhador, combativo, né? Ligado ao movimento sindical e tal. E aí, na época, vem da herança do Getúlio, né? Depois vem em Brizola, Jango, né? Aqui em Santa Catarina, do Hotel de Andrade, etc. Então, eu era um garoto que comecei a participar... Meu pai me levava em comício em Criciúma. Criciúma é uma cidade interessante, muito politizada, combativa. O movimento sindical de Criciúma ele é comparado ao movimento do ABC, né? Isso. Por causa dos mineiros, da história de combatividade dos mineiros, etc. Então, isso fez com que eu conhecesse. E aí eu visse lideranças, e normalmente eram advogados, que eram candidatos, que falavam bem. Então isso me causava inveja. Isso me interessou pela oratória. Então. E aí, o que você quer ser, né, no futuro? Bom, eu quero ser advogado. Entendeu? Olha. Por quê? Porque fala bem. Porque, assim, eu conheço alguns bons oradores. E assim, é um negócio impressionante você pegar oradores que tem a capacidade de persuadir, de comunicar, de se conectar com as pessoas e tal. É um negócio impressionante. O Lula. Não é um desses. É uma figura mas eu vivenciei Brizola, Ulisses Guimarães. Você pegar o Ulisses Guimarães, vozeirão. Nossa, vozeirão. É um negócio impressionante. A voz cadenciada, ia longe. E assim, caras, o próprio Tancredo. Né? Então, e o Lula, de fato, assim, do ponto de vista da relação humana e da capacidade emocional, eu acho que o Lula é o mais forte deles. Quer dizer, a capacidade e ele dele... consegue também traduzir muitas coisas da política, da parte burocrática, ele simplifica para uma linguagem mais simples. Isso. E isso realmente chega onde, às vezes, ele se integra. Os alto-falantes não conseguem chegar. É verdade. Então isso, Lela, fez com que eu, de certa maneira, sonhasse em ser advogado. Nunca pensei em ser político naquele momento, mas advogado, sim. Quer dizer, na verdade, era o curso de Direito, a possibilidade de ser advogado. Quer dizer, aí, de repente, eu sou advogado, né? Mas, no último ano de Direito, eu fui eleito vereador. Engraçado, porque eu morava em Itajaí. Aqui, hoje, a gente tem essas facilidades. Você pega o governo Lula, por exemplo, construiu uma série de universidades, de unidades das universidades, para poder facilitar, distribuir territorialmente, etc. Mas, no meu tempo, não, eu só tinha a Universidade Federal, que aí meu pai não tinha dinheiro, não tinha condição de fazer, e tinha Itajaí. Só que Itajaí era à noite e eu tinha que trabalhar durante o dia. Então, e tinha que morar em Itajaí. Então, eu fui morar em Itajaí, pensão, república e tal.
E no último ano, eu fui candidato a vereador, em 1976. Eu tinha 23 anos, na época era MDB e Arena, eu fui eleito vereador. Foi a última vaga, fui eleito e tal. E aquele mandato foi um mandato de 6 anos, porque houve prorrogação. Eles queriam fazer aquela história da coincidência. Para juntar. Para juntar. E depois viu que não dava certo e tal. Sim. Mas o fato é que foi um mandato de 6 anos. E como eu tinha facilidade, e aí surgiu TV em Criciúma, rádios e tal, eu comunicava bem, de certa maneira eu cresci. Né? Aí depois fui candidato a prefeito, candidato a deputado. Né? E aí fui mudando. Mas aí o eixo do meu trabalho era a advocacia. Porque eu me realizo na advocacia, eu gosto da política, sobretudo militar, por isso que eu estou militando na tua pré-candidatura, que eu acho que ela é importante para Florianópolis, não só para o partido, mas para Florianópolis, para a população de Florianópolis, que precisa ter outro tipo de visão na administração de Florianópolis. Né? Tem que mudar o foco da administração. A receita que está colocada não está dando certo. Não pode ser esse foco aí vazio, superficial, de TikTok, achando que isso vai resolver o problema das pessoas. A vida real das pessoas é outra. O dia a dia, o cotidiano é outro, a vida real. Né? Então, aí fui tocando, mas a advocacia é que me realiza. Tanto que eu saí do ponto de vista dos mandatos e continuei advogando, e continuo advogando. Hoje, eu, embora não advogue integralmente... É um apaixonado pelo direito? Sim, e pela justiça, na verdade. Né? Então, aqui a nossa Constituição aqui... E lê-la, e é importante... Ajudou ela também? Claro. Ajudou a construir? Sem dúvidas, e inclusive a defender depois, não só na Câmara, né? Eu fui deputado federal durante um período, mas também como advogado. E é uma coisa interessante para quem está em casa. A Constituição, eu digo, né, o pessoal rasga a Constituição, o pessoal, além da covardia, porque é um livrinho que não pode se defender. Quer dizer, na verdade, o vigor e a consciência nacional, o Estado Democrático de Direito e os comprometidos com esse Estado Democrático de Direito tem que defender a Constituição, porque ela sozinha não pode se defender. As pessoas podem abusar, violentar a Constituição e ela não pode se defender. Mas ela é fantástica. Na advocacia é um negócio impressionante, porque eu faço advocacia trabalhista, eu fiz advocacia no crime, né, na Previdência, no acidente do trabalho, no civil, mas o maior tempo é da advocacia trabalhista. E aí a gente descobre, os advogados precisam, os mais jovens, inclusive, descobrir a importância da Constituição. Porque tudo que está lá na CLT está aqui. Tá aí dentro. Quer dizer, o princípio está aqui. E tem coisas erradas lá que aqui protegem, mas que veio a legislação depois, por conta de parlamento que retroage os direitos, etc., né, que ataca os direitos, e não obedece à Constituição. E aí, se o advogado estudar a Constituição, ele vai ver que o direito não pode ser violado da maneira como é. Então, você está levantando essa questão que é extremamente importante. Você tem mandato, você teve mandato, né? Foi vereador durante 2 mandatos, sabe o que, conhece a cidade, né? Tem compromisso com a cidade, tem uma relação com a população de Florianópolis, e aí é evidente que está preparado para poder entrar nessa disputa aí, que é muito importante. E eu me sinto bem, sabe por quê? Porque eu moro aqui já há um tempão. Claro, toda semana eu vou a Criciúma, porque a minha família está lá, meu escritório principal está em Criciúma, mas eu moro 5 dias em Florianópolis, né? E vivo 5 dias por semana. 5 dias por semana. 2 dias eu vou a Criciúma. Então, para mim, é uma tranquilidade poder ter a possibilidade de tê-lo como prefeito, por exemplo. Ter o Cadu como professor Cadu como vereador. Já pensou o modo petista de governar em Florianópolis? E o pessoal teve uma experiência parecida. Já teve. Tivemos problemas até no final, por conta justamente que a gente teve uma enchente forte que destruiu a cidade no final do mandato. Mas a gente teve a oportunidade... E muita coisa veio depois por conta dos projetos daquele período. Por conta daquela vez ali. Foram muitas ações semeadas na época, ali como o ônibus do morro, os primeiros ônibus a colocar no morro, uma ideia do PT, Sérgio Grando e dentro do governo Sérgio Grando, o Sextão do Povo... Aí tinha o orçamento participativo. E o orçamento participativo. E a CONCAP com uma quantidade enorme de serviços que eram valorizados, né? Não, era um negócio participativo, as pessoas não têm ideia, às vezes pensam que é só um símbolo, não é. Não. É simples, é simples. Se você, o orçamento participativo ele joga na força da transparência. Quando você tem uma obra que a população sabe o prazo do início dela, né? Quando vai começar, quando vai terminar, quanto custa e quem está fazendo,
É claro que é difícil de corromper, de entrar a corrupção. É justamente isso. É claro, o orçamento participativo, ele mostra, ele informa, né? E transforma, ele publiciza. A população vira Fica cidadã sabendo, realmente. ela fiscaliza, dona ela dos sabe. seus recursos Perfeito. ali. Não, e depois que aprender isso, se Aí tiver, ela sabe, claro. nunca mais vai querer perder essa oportunidade. É verdade. Né? Eu tenho Por quê? certeza. Porque o Nos dinheiro... dias de hoje, pela comunicação que tem. É isso mesmo. E Florianópolis saiu agora como uma das piores capitais em transparência no Brasil. Claro, o pessoal E fica aí, escondendo as coisas. conecta com o quê? 3 em 3 meses, operações da Polícia Civil Perfeito. na porta da Câmara, na porta da Prendendo Prefeitura. gente, Prendendo isso, gente, tá. e cada vez mais escândalos. Isso. Enfim, mas eu vejo assim, teus olhos brilharem enquanto fala da paixão que tem pela advocacia, pela construção da nossa Carta Magna. E para chegar na política e poder ajudar em tudo isso. Como você falou, você foi vereador em Criciúma, mesmo assim continuava advogando. Claro. Aí vai nas causas, quais eram as causas? Aí trabalhista. Trabalhistas, sindicais. Do segundo ano. Dos movimentos sindicais também, tudo? Sim, porque aí o direito é um negócio impressionante. Assim como tem na medicina, né? Tem lá o especialista do joelho, hoje é ombro, dedo, mão e tal. O direito do trabalho também começou a se reduzir os espaços de especialização. Então, quer dizer, depois de uns 2 anos, por aí eu passei a fazer advocacia trabalhista e fazia tudo, individual, coletivo. Mas eu cresci muito no coletivo. E como o Criciúma era, e na época era um movimento interessante, né, a combatividade dos sindicatos, a luta por melhores... Né, nós saímos de uma ditadura. Sim. Né, e o pessoal que está aí, mais jovem, não sabe o que é a ditadura. Não tem ideia. Tem gente com plaquetinha, Meu Deus, às vezes manifestação. intervenção militar, ele pensa que aquilo ali que é sobremesa. Aquilo ali, cara, é chicote do lombo sem dar explicação. Os caras, muita gente morreu e a família não sabe até hoje, nem recolheu os corpos e tal. Então, e eu vivenciei isso quando garoto, né? Porque Criciúma chamava muita atenção e tal. Mas o fato é que depois eu peguei o direito coletivo, e aí a advocacia sindical, aí fui eleito deputado em 1990, deputado estadual, depois federal em 94. Aí ampliou, mas eu não deixei de advogar. Esse é um negócio interessante. Continuou fazendo? Continuei advogando. Eu só não podia advogar, por exemplo, na Assembleia, porque eu era da mesa, não podia advogar contra a empresa pública, contra o Estado, etc. Mas podia fazer advocacia privada sem problema. E tal. E fazia, porque é a minha realização, né? Sim. Então, e isso, Lela, permitiu que eu pudesse estar sempre atualizado do ponto de vista do direito. Sim. Então, assim, na realidade, tem até alguns... o pessoal às vezes discute, né? Alguns referenciais, você defende do antagonismo entre o direito e a justiça e o direito, o que é que você defende? Se você defende o direito ou a justiça. Assim, então, tem essas coisas que o advogado se defronta, né? E o político também. Sim. Mas eu vim de uma fase, olha só que coisa interessante, que mudou agora. Né? Vocês, as candidaturas de vocês são muito mais difíceis hoje. No meu período, o custo da minha campanha era mínimo. Por quê? Porque era a relação com o eleitor, era uma relação muito mais próxima. Não tinha, por exemplo, a repercussão que tem hoje, a influência das igrejas evangélicas, por exemplo, né, dos outdoor, da propaganda muito bem bolada, da rede social. No meu tempo não tinha isso. Os algoritmos. Não tinha essa influência. Era orgânica mesmo. E, claro, tinha os candidatos milionários, mas era o seguinte, eles tinham que fazer a campanha e ir junto, e a gente disputava para valer. Então, por isso nós elegemos, por exemplo, uma trabalhadora como a Lucy Choinac, quer dizer, veja a importância do PT. Né? O PT, na verdade, além de tudo que ele representa, ele faz uma inversão. O surgimento do PT inverteu a forma de fazer política no Brasil. Porque no Brasil, por que as mulheres até 1930 não votavam? Né? Por que antes o analfabeto não votava? Porque as elites sempre querem decidir. Tu pega agora, hoje no programa do ICL Notícias, o Eduardo estava falando, o Eduardo Moreira, sobre um almoço que o Tarcísio vai dar para o cara do Banco Central. O Banco Central é independente. Ele é independente, mas almoça e janta com os banqueiros. Que independência é essa, né? Então, eles decidem. E ele soltou um vídeo da Maria da Conceição Tavares, uma grande companheira que morreu agora, a grande economista. Sim. E a Conceição dizendo assim, eles resolvem dos almoços, dos jantares, as coisas. Será que foi o mesmo vídeo que ele botou? Claro, ele botou a parte do vídeo e disse assim, olha só,
Tá aí, ó, Tarcísio resolveu. A semana retrasada foi o Luciano Huck, que fez um jantar de festa lá com quem? Com o cara do Banco Central. Eles são independentes, cara. Vai ver se vai convidar o trabalhador para reunir, para almoçar com eles. Não, cara. Por quê? Porque a preocupação deles é quanto é que é o juro mais, quanto é que vai dar e etc. Então, na realidade, aquele período era diferente a relação nossa com o eleitor. Quer dizer, é diferente de hoje. Essa coisa doida aí, né, desse pessoal com problemas cognitivos, de fake news, de mentira, não pegava, cara. Porque uma das características do candidato era ser sério, decente. Como é que o cara que fica mentindo, como é que o cara que vai entregar arroz de plástico vai ser votado? Você não pode votar num cara desse. Um mentiroso desse, esse cara é um vigarista, não pode ser representante do povo. Cara. E hoje, do jeito que ficou, uma loucura. Então veja bem a diferença. Vindo um tempo que não tinha... A vigarice não era premiada. Pelo contrário, a vigarice ela era repudiada. Né? E por isso que nós precisamos avaliar, né? E por isso que a população séria tem que trabalhar. Né? Não só ser consciente, mas eleger gente consciente como ela, que sente os seus problemas, que vivencia os seus problemas. E não nessa coisinha aí de bolha. Né? E por isso que eu aposto, né, na possibilidade dessa tua pré-candidatura, da pré-candidatura de grandes companheiras e grandes companheiros, para poder mudar essa realidade de Florianópolis e poder evitar isso que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul agora. Nossa, que situação. Isso aí é assim, ó, há 20 anos atrás o PT teve 16 anos na administração. Não deu essas coisas. Porque protegia, porque resolvia. Né? Na última eleição, a Manuela Dávila mostrou lá como é que tinha que fazer. Os caras diziam, não pode. Eles queriam derrubar o muro lá que tinha. Claro. Eles não acreditam na ciência, não acreditam nas mudanças climáticas. E aí provocam isso. Né? É uma loucura assim mesmo. E o povo que paga com isso, né? O povo mais pobre. Vai ser complicado, Pedro, porque olha, nós vamos ter que ajudar muito, porque nós estamos próximos aqui. Sim, já está acontecendo a mudança. Vai ter a migração. O impacto social é muito grande. Claro, vai ser muito forte. Vai demorar para eles se recuperarem. E ainda bem que tem um governo Lula. Se fosse, nossa, só imagina. Nesse período, Lula foi 4 vezes ao Rio Grande do Sul. Olha, tu imagina... Implantou um ministério de reconstrução. Imagina se fosse o governo anterior que dissesse assim, não sou São Pedro, negócio de enchente. Ficava imitando as pessoas morrendo na pandemia, imagina agora o que não iria fazer. E a tristeza, não só das mortes, mas da perda, né, de tudo que aconteceu lá. Então, Florianópolis, né, essa cidade é linda. Eu me lembro uma vez que tinha... A Marina Silva era senadora e veio aqui. Veio aqui em Santa Catarina e veio em Florianópolis. Era no início do processo eleitoral. Sim. E eu me lembro que ela estava no helicóptero, estava sobrevoando Florianópolis e tal. E aí tinha uma política, uma deputada conservadora, que estava junto, assim, senadora, é lindo isso aqui, né? É lindo. Aí a Marina respondeu assim, é lindo, mas não é graças ao homem, pelo contrário. Se a gente não tomar cuidado, o homem vai destruir isso que está aqui. Então, isso que a gente precisa trabalhar. A Marina, lá naquela época, há 20 anos e tal, já colocava isso. E a gente precisa trabalhar, porque Florianópolis não merece a destruição que estão promovendo e a possibilidade perniciosa com administradores descomprometidos com a população e comprometidos com o interesse imobiliário, de especulação, etc. Eu costumo dizer que a nossa cidade ela passa por está no limite de tudo ali. E a gente tem uma grande responsabilidade com essas eleições de realmente deixar essa reflexão acerca justamente da responsabilidade de cada um no meio ambiente que a gente vive, até porque a gente faz parte dele. A gente não pode, não vai imaginar que vai ser para sempre a mesma coisa, até porque o bem-estar social que Florianópolis ainda oferece, o bem-estar social como capital, como acolhedora, que instiga todo mundo a querer vir para Florianópolis, ainda tem um pouco disso, porque ainda existe uma luta muito grande de pessoas que acreditam que a cidade, a melhor parte da cidade é o meio ambiente dela ainda protegido. Se a gente andar na contramão, logo a gente vai se transformar com os mesmos problemas que a gente tem nos grandes centros. Agora, Milton, sabendo aí que você também está agora, acabou de escrever um livro, lançou lá em Criciúma, vai lançar em Florianópolis.
Na realidade, é um companheiro nosso, o Paludo, que é o autor, Aham. e é biografia autorizada. Então, ele fez grande todo Paludo, até estudo. mandar um abraço para ele, né? O Que é Paludo uma grande pessoa extremamente inteligente. doutor Grande Zé quadro, Roberto Paludo. grande quadro do partido, né? A gente tem Perfeito, quadro assim, por isso que eu não me preocupo. Quando a gente tiver fantástico. governar a nossa cidade, da capacidade que a gente tem de nomes assim tranquilo. fantásticos. Né? O problema vai ser escolher. Nossa, né? isso é que vai ser. Então, o Paludo, com a capacidade dele, desde 2014, ele veio pesquisando. E aí entrevistou muita gente, amigos, parentes, etc. E também a mim. E aí nós publicamos a biografia. E a biografia traz, na verdade, essa tríplice figura. Filho de trabalhador, advogado e deputado. Então, são 3 fases desse processo. E é muito interessante. Nós vamos lançar dia 26 aqui na FESESC. Na FESESC, dia 26. Na verdade, a FESESC é um símbolo do movimento sindical. Isso, ótimo. Né? E estamos convidando os líderes sindicais, líderes partidários, outros advogados, amigos e tal, para dia 26. Nós lançamos em Criciúma, foi já um mês e pouco, foi legal. Engraçado que a venda, o valor da venda, nós estamos distribuindo para algumas entidades. Por exemplo, no caso de Criciúma, nós distribuímos para uma que nós valorizamos muito, que é uma instituição de TV comunitária. Que legal. Porque as TVs, a gente não tem ideia da disputa que os grandes grupos. Sim. E aí é preciso que a gente invista, que a sociedade tem que investir. Quem tem consciência, inclusive, tem que contribuir com o pessoal que tem... Rádio alternativa, TV alternativa, os impressos alternativos. Perfeito. YouTube, quem faz TV no YouTube, etc. Tal, porque, especialmente a mídia avançada, progressista e tal, para poder contrapor. Porque não dá. Você viu, por exemplo, agora na questão dos juros, os caras fazem relatório mentindo que a inflação vai subir para não deixar cair o juro. Quer dizer, não dá, né? O lobby é muito forte. É muito forte. E eles são poderosos. Né? Sim. Milton, a gente já está chegando para o final aqui, te agradecer, pedindo para que pudesse dar uma mensagem para quem está acompanhando, até como um registro histórico que a gente tem a possibilidade nas mídias digitais de deixar isso registrado, pelo carinho, pela construção que tu teve junto com outras grandes lideranças do estado de Santa Catarina e pelo país afora também, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, a tua paixão que tu tem, que tu passa hoje essa tua energia, todo esse trabalho que se teve até aqui, e a permissão que é dada às futuras lideranças, né, para que possam continuar essa luta, que ela é constante, ela é necessária e que a gente precisa saber que ela é nobre acima de tudo, porque a gente atinge diretamente pessoas que nem nos conhecem. Perfeito. E que a gente não faz nem ideia também de quem são. Por isso que eu digo, a nobreza está nesse ponto mágico, né, de saber que o coletivo atingir com políticas públicas a possibilidade de trazer bem-estar social a pessoas que a gente menos conhece e aquelas que mais precisam, né? Exato, é isso mesmo. Não, eu estava falando, eu estava me lembrando, porque eu mencionei o nome da Lucy, mas nós tivemos grandes companheiros. O PT não está desse tamanho, as pessoas não têm ideia de toda uma história, de toda uma construção, do conjunto de pessoas, né? de verdadeiros heróis, né? Que a gente conheceu e que viveram muito tempo e construíram isso. Era muito difícil, né? Lá em 1980, fazer uma filiação do PT. Nossa. A gente ia na casa das pessoas e as pessoas diziam, o que é isso? O que estão fazendo? Assinar o que aí? Tem que assinar o que aí? Nós estamos em 2024. Em 1980, veja bem, há 44 anos atrás, comunista, sou comunista, então dizia assim, sou católico. O PT nasceu uma parte importante da Igreja Católica, teologia da libertação, a Igreja Católica. E aí o pessoal comunista, o medo e tal. E a gente veio construindo. Aí nós tivemos aqui, por exemplo, Santa Catarina, um companheiro que é vivo ainda, mora em Itapema, Zé dos Reis Garcia, que foi nosso secretário-geral, lutador, foi preso político, etc. O Mescoloto, que faleceu não faz muito tempo, companheiro, foi nosso candidato a governador em 82. Nós tivemos o Lorenzetti, que está vivo ainda. O Lorenzetti já esteve aqui conversando com a gente. Então, grande quadro. O Lorenzetti era uma liderança da ABEM, da Associação Brasileira de Enfermagem. Isso. É um negócio... E tantos outros. O Santinho, Santinho, que foi deputado grande nosso, liderança. Do movimento dos Trabalhadores Sem Terra e tal. Liderança nacional, Santinho.
né, foi deputado comigo na Assembleia. Vitório System, que é um trabalhador, né, lá de Caxambu, que foi nosso candidato a vice-governador em 1982. Então, nós tivemos muita gente. Você tinha me falado, a gente tinha conversado sobre a importância da vacina, por exemplo. Então, tinha me vacinado, vacinado. Temos até o Zé Gotinha eu aqui. Sou vacinado, cara. A importância de... Não, a Pfizer, eu tenho 5 ou 6 vacinas da Covid, quer dizer, mas eu faço todo ano a vacina da gripe. Qualquer vacina em relação à proteção tem que fazer. Já volta o braço para fora e dá ali. Eu sou do tempo que tinha poliomielite, cara. Começou a vacina. O pessoal não tem ideia, eu estou com 71 anos. Mas, assim, eu tinha amigos com problema na perna, paralisia. O Décio veio aqui e contou que ele teve, que se tivesse vacina na época, ele não teria tido esse problema. Se tivesse vacina, não teria problema. Sim. As pessoas não têm ideia, os pais... E hoje tem a vacina, as pessoas não vacinam e está voltando de novo. Claro, porque um absurdo. Esqueceram isso. Então, raramente, eu disse para o Cadu, para o pessoal, raramente eu tenho gripe, cara. Por quê? Estourou a vacina. Atualiza. Claro. Atualizando. Nós, inclusive, temos campanha da OAB, porque às vezes não tem no posto e tal, aí você tem, ou paga e tal, mas nem sempre a pessoa tem condição de pagar, elas são caras, essas vacinas. Sim. Por isso tem que aproveitar, porque essa é a importância do SUS. Os americanos não têm SUS. E que construção linda também do SUS, né? O direito à saúde está na Constituição. Exatamente. Na Constituição. É o Estado. Essa coisa do Estado é um negócio que a gente... por isso que a gente tem que, volta e meia, estar debatendo isso. Estado mínimo. O Estado mínimo, o Rio Grande do Sul agora. Quer dizer, a gente vê empresários lá dizendo assim, mas mínimo não, né? Tem que trazer dinheiro, tem que pagar o salário. Ajuda nós aqui, presidente, ajuda aqui, governo federal. Que aí vem a importância. Do Estado. Foi na pandemia assim, agora de novo. Claro, o Estado. Lá na pandemia, por exemplo, no Reino Unido, não era R$1.000 por mês, era 2.500 libras esterlinas. Era, nos Estados Unidos, $3.000 de ajuda e tal. Por quê? Porque o Estado tem que garantir isso, cara, porque isso retorna depois para o Estado. Sim, o Estado é o conjunto de interesses da maioria da população. Então, Lela, eu quero dizer para você que eu me sinto muito feliz de poder estar aqui, a gente poder ter conversado. Lembrei agora do companheiro, que era o companheiro Valmir Martins, que já faleceu, que foi um dos fundadores nossos. O apelido dele era Tanso. Porque, assim, quando ele não sabia o nome do companheiro, ele chamava de Tanso. Ô, Tanso, chega aqui, Tanso. Mas era o Tanso carinhoso. Tão simpático e carinhoso, que ele meio que... o Manezinho chama o seu Tanso. Ele introduziu no vernáculo. Tanso era, na verdade, alguém... chegado a gente. Chegado. Então, barato. Então, o Valmir Martins, né? E tantos companheiros. O Valmir Martins foi o primeiro coordenador do PT estadual. Porque primeiro você tinha que fundar o partido provisório, que o Bolsonaro não conseguiu fazer o 38. Sim. Ele gosta de 38 na cintura, ele não conseguiu fazer o partido do 38 lá, porque não teve competência para isso, entendeu? Sim. E nós fizemos o partido. Primeiro você tinha que formar os diretórios provisórios, que era 10% do número de municípios em 9 estados da federação. E Santa Catarina estava dentro. Depois você tinha que fazer o definitivo, aí tinha que fazer as convenções, etc. O Valmir foi, no primeiro momento, para poder fazer o provisório, o Valmir foi o coordenador do PT, porque aí não tinha partido ainda formalizado, aí era a coordenação. E nós tínhamos discussão ainda, como é que nós ia fazer, se era partido sem patrão, se era partido disso, uma discussão do estatuto, porque essa é a beleza do PT, que o pessoal não consegue entender, essa democracia. Claro... ninguém tem 100% de unidade, de identificação com as ideias das pessoas. Sim. Você tem 90%, 85%. Isso já dá unidade. Né? E o PT é isso. Os outros 10, 15% é para poder fazer crescer. Porque é exatamente na diversidade, né? E muitos falam, né, dos desafios, né? Dos choques, dos impactos. Nas disputas internas. Nas disputas é que faz crescer. Que aí é que surge a crise e você soluciona. Então, o PT é isso. O PT é esse conjunto que mudou. Quando eu estava dizendo lá que o PT inverteu, foi porque permitiu que uma trabalhadora rural pudesse ser parlamentar. Porque senão era só burguesia, cara. Só Dom Luiz de Bragança e não sei o quê. Com uma lei para dona de casa, com uma lei que revolucionou. Claro, porque quem vive o dia a dia. O Lula diz, né, se o trabalhador pode
construir e fabricar um avião, por que ele não pode ser deputado? É. Por que ele não pode ser vereador? Por que ele não pode ser prefeito? Por que ele não pode ser presidente da República? É. E o Lula tem demonstrado isso. Isso. Quer dizer, o primeiro presidente, 3 vezes eleito a presidência da República, o primeiro na história Isso do nos país. orgulha, né, Milton? É um negócio impressionante. Né? É o maior partido da América Latina. O Milton Mendes ajudou a construir. E olha nós só o aqui, jeito que né? ele fala da advocacia e da política. mas é isso. É apaixonante, Milton. É apaixonante te ouvir. Por isso E que mas eu me sinto feliz de poder estar aqui e que, evidentemente, espero que a gente possa nos encontrar outras vezes. Vamos continuar com o programa. Nós queremos te ouvir mais vezes aqui. Nós vamos para pré-candidatura, mas daqui a pouco nós vamos para a candidatura. Nós vamos para a candidatura. E da candidatura nós vamos para o segundo turno. É isso, para poder disputar para valer. Isso, e a Florianópolis vai poder ter a oportunidade de ter as melhores cabeças, como vocês estão acompanhando aqui agora, que eu fico muito seguro, me sinto muito firme para poder realmente enfrentar esse desafio. Perfeito. E levar a mensagem para a nossa cidade, para a nossa capital catarinense e se tornar a caixa de ressonância para o restante do estado também, né? A gente precisa fazer essa virada aqui em Santa Catarina. E agradecer a tua presença, Milton. Não, e aí uma coisa importante. A história é uma coisa importante. Tá. O PT teve maus momentos eleitorais. Sim. Na última eleição, o Lula disputou com o Bolsonaro aqui em Floripa, pau a pau. É terra fértil. Para poder disputar para ganhar, entendeu? O próprio Décio para governador. Sim, aqui também foi junto. Exatamente. Foi Florianópolis que ainda colocou, ajudou a colocar o PT no segundo turno, que ninguém acreditava. Que ninguém acreditava. A pré-candidatura do PT, porque não é Não, nós vamos chegar, pode ter certeza. Vai surpreender. Milton, bom. quero te agradecer aqui a tua presença. Fico muito feliz aqui, me sinto muito honrado de poder conversar contigo, ouvir essa tua alegria que tu tens em relação à defesa dos trabalhadores, não só na tua profissão, no que tu escolheu fazer, mas justamente na tua defesa política, né, que tu tens na história política que tu tens diante de um partido que realmente representa o espírito aí dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a construção desse partido, tenho certeza que tem um legado imenso para levar para as futuras gerações e é o que consegue ainda botar no eixo aí o ponto de vista econômico de distribuição, botar o povo, como o Lula fala, botar o povo no orçamento, que é o que a gente também quer fazer em Florianópolis, botar a população mais carente no orçamento da Prefeitura de Florianópolis, que as pessoas não têm nem noção, que ela passa de 4 bilhões por ano e as pessoas não conseguem, só vêm os problemas aumentando no ponto de vista realmente de perder a qualidade de vida que a gente tanto tinha e que a gente ainda tem um pouco, mas se bobear a gente perde ali na frente se não tomar cuidado. Dá para recuperar. Nós estamos juntos. Querido, obrigado mais uma vez, tá? Estamos juntos. Queria agradecer quem está acompanhando aqui o programa, o PTcast, e convido já para que vocês possam se inscrever no canal aí para poder ter informações quando a gente tiver mais programas. Todas as terças e quintas, às 13h13, nós temos o programa marcado, um horário marcado com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Federação Brasil da Esperança. Valeu, obrigado. Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.